Hoje eu vou ensinar para vocês um fermento que a nossa vovó fazia há muito tempo atrás, quando a gente era criança ainda. No ar, o segredo do fermento de milhões que as indústrias não querem que você saiba. Essa nossa receita vai ser bem pequena para que não haja desperdício e não jogue nada fora dessa vez. Comece separando todos os utensílios para confeccionar esse fermento, que devem ser obrigatoriamente de madeira, plástico ou silicone, nunca de alumínio, ferro ou qualquer tipo de metal. Nesse caso aqui, só vou usar essa peneira para peneirar os ingredientes secos e terminou a nossa jornada aqui, tá bom? Sendo assim, já podemos começar. Em um recipiente de vidro, plástico ou acrílico, misture 100 gramas de farinha de trigo, 10 colheres de sopa, 50 gramas de açúcar, ou seja, 5 colheres de sopa, e uma colher de chá de sal, aquela colherzinha bem pequenininha, tá bom? Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente 400 ml de água morna, e aqui não pode ser água quente, porque senão vai matar o fermento. Misture muito bem até formar um líquido meio esbranquiçado. Passe este líquido para um recipiente ou uma garrafa de plástico transparente, pois assim fica bem mais fácil de ver a evolução do fermento no decorrer dos dias. Essa garrafa deve ser com tampa de plástico bem vedada, sem nenhuma entrada de ar para forçar a fermentação dentro da garrafa. Tampe a garrafa muito bem sem nenhuma entrada de ar e deixe descansar dentro de um armário ou outro local sem mexer por cerca de 7 dias. Geralmente, no 7º dia, o fermento atinge a sua força máxima. Gente, não é para mexer durante esses dias, eu só vou mexer aqui para mostrar para você a evolução do fermento. Então vamos lá? No primeiro dia, analise a reação do líquido dentro da garrafa. Veja que isso deve ser analisado depois das primeiras 24 horas após ter confeccionado seu fermento. Veja que não há nenhuma atividade por enquanto. No segundo dia, veja que as bolinhas já começam a surgir. São poucas ainda, mas já dá para ver que existe atividade de fermentação bem pouca dentro da garrafa. E a farinha já começa a descer e ser depositada no fundo. No terceiro dia, analise que a atividade de fermentação já começa a surgir pequenas bolhas, um pouco mais do que o primeiro dia. Bom trabalho! A água na parte de cima já começa a ficar transparente e a farinha de trigo já está sendo quase toda depositada no fundo. No quarto dia. Nesse dia, a atividade de fermentação já começa a liberar mais bolhas. Já se consegue ver a olho nu que a atividade de fermentação está aumentando a cada dia. As bolhas já estão em grande número e a garrafa já começa a ficar bem rígida por causa da atividade de fermentação dentro da garrafa. No quinto dia, a garrafa já está bem rígida, só que agora não são mais bolhas, mas sim pedaços de farinha do fundo que já começa a flutuar.
São poucos, mas a fermentação já está bem ativa, o que deixa a gente bem empolgado. No sexto dia, é inacreditável o quanto a fermentação está ativa. A parte da farinha que estava embaixo do frasco já está quase que completamente toda flutuando. Isso quer dizer que a fermentação já está chegando no seu grau máximo de atividade. Hora de tirar a vovó da sala, hein? No sétimo dia, é hora de deixar boquiabertos todos os seus amigos, toda a sua família, além de deixar todas as indústrias de cabelo em pé com o resultado do seu fermento. Nesse dia, toda a farinha que estava depositada no fundo já está toda flutuando. A garrafa está bem rígida e a atividade de fermentação está no seu grau máximo. Hora de provar do seu milagre. Você vai abrir a garrafa bem devagar, como um refrigerante. Precisa ser bem devagar para que não cause uma explosão e derrame toda a espuma fermentada na casa toda. Feito isso, deixe todo o gás e o fermento da garrafa vazar para fora, se precisar. Hora de provar do seu próprio milagre. Testar uma coisa, um fermento feito pelo seu dom e pelas suas próprias mãos. Agora será a hora de reformar o fermento para que se possa fazer os pães com ele e fazer a isca, reformar o seu fermento para se ter por anos e anos a fio. Em outro recipiente seco de vidro, plástico ou acrílico, misture 100 gramas de farinha de trigo, 10 colheres de sopa, 50 gramas de açúcar, 5 colheres de sopa e 1 colher de chá de sal, aquela colherzinha pequena. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, balance e chacoalhe a garrafa do fermento já pronto. Faça isso para misturar toda a farinha e todos os ingredientes presentes no fermento. Coloque esse fermento misturado na farinha que você já acabou de misturar. Misture isso tudo muito bem. Agora, depois de ter misturado o fermento com a farinha, adicione 400 ml de água morna. Não pode ser quente, pois vai cozinhar a farinha e matar o fermento. Feito isso, misture tudo isso muito bem. Coloque agora todo este líquido misturado novamente no frasco com tampa de plástico bem vedada e sem nenhuma entrada de ar. Deixe o frasco bem fechado em um local, um armário talvez, até que o fermento, o líquido, comece a fermentar novamente. Não precisa esperar 7 dias agora novamente, tá bom? Essa fermentação levará em torno de 4 ou 8 horas. Depois desse tempo e com o líquido já fermentado e com a garrafa bem rígida, é hora de fazer o milagre acontecer.
Abra a garrafa bem devagar, como se fosse um refrigerante. Isso vai garantir que a garrafa não exploda e não derrame toda a espuma, o líquido fermentado, pela casa toda. Faça isso bem devagar. Coloque este líquido em um recipiente de plástico, vidro ou acrílico e misture tudo isso muito bem com a ajuda de uma colher de pau ou espátula de madeira, até que todo o líquido e ingredientes sejam totalmente misturados e incorporados. Agora divida este líquido com fermento pronto em 2 frascos de vidro ou de plástico, com tampas de plástico bem vedadas. A quantidade deve ser a mesma em cada frasco, bem vedados, sem nenhuma entrada de ar. Um frasco coloque na geladeira, esse será a sua muda para fazer o próximo fermento e os próximos pães. Esse que está na geladeira pode também ser dividido com os vizinhos. Já o outro frasco é hora de fazer e colocar o seu dom em prática e fazer o milagre acontecer. Tampe esse frasco bem vedado, sem nenhuma entrada de ar e deixe fermentar por cerca de 4 horas, ou até que o fermento e a farinha estejam toda flutuando. Essa é a hora de preparar o seu pão com a receita de sua preferência e preparar o seu pão com o seu fermento de milhões. Mas isso é o assunto para um próximo vídeo. Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.